Antes de assistirmos a este vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. A paz do Senhor Jesus ao grupo Louvor e Adoração. Eu costumo dizer que tem filhos que reclamam por qualquer coisa. Tudo que os pais fazem não tá bom. Eu não tive esse prazer de ter a minha mamãezinha por muito tempo perto de mim. Minha mãe era uma mãe prendada. Pobre, nós era pobre no extremo. Meu pai era ébrio, a minha mãe lavadeira de roupa. Nós não tinha nada dentro de casa, porque meu pai era daqueles que trabalhava em greba, em sítios, em fazendas. Ele ficava 9 meses, 1 ano fora de casa. Quando chegava bêbado, alcoólatra, batia na minha mãe. Minha mãe era toda machucada. Batia nos filhos, colocava a família toda para dormir no meio dos matos, fora de casa. Quebrava tudo que nós tínhamos, então nós não tinha nada. Tinha algumas redes dentro de casa, alguns bancos. E quando ele chegava, nós já juntava aqueles trapinhos, aquelas roupinhas que tinha, já colocava num saco e já ficava ali, minha mãe atento para poder a gente correr. Tanto que ela tinha muito medo dele. E quando foi um dia, ele engravidou a minha mãe. E ele engravidou a minha mãe e sumiu. Quando ele voltou, minha mãe já tinha ganhado a criança. Porque aquele tempo, né, não existia remédio e era muito difícil para as mulheres se cuidar. Elas tinham muitos filhos. Minha mãe, graças a Deus, que teve só 4 filhos. E quando ele chegou, minha mãe estava de dieta. Ele ainda perguntou para minha mãe assim: uai, esse filho não é meu. Mas, meu Deus, a minha mãe era uma mulher muito direita, mulher de um homem só. Muito distinta, era dele sim, porque ele ficou 1 ano, não, ele ficou mais de 9 meses, 9 meses e pouco fora de casa. Ele sempre ficava 1 ano, ele já ficou até 1 ano e meio fora de casa. Quando chegava, o filho que ele deixou no colo já estava grande, nem conhecia ele mais como pai. E ele pediu para minha mãe assim: levanta e vai fazer algo para mim comer. Ele com aquela peãozada, bêbado, pé inchado. Minha mãe falou: eu não posso. Não posso me levantar da cama porque eu tive um parto complicado e com parteira e eu tô toda machucada. Eu não posso nem me virar na cama porque me dói todas as pernas e a minha barriga. Ela falou: pede para Vilma, que era minha irmã de 18 anos. Ele falou: não, eu quero que você levante e vai fazer algo para mim comer. E você já sabe se você não for. E a minha mãe começou a chorar em cima daquela cama de dieta. Ela estava numa cama a qual nem colchão tinha, irmãos. Era capim. E a cama era feita daqueles pau a pique, enfincada na terra, porque a nossa casa não tinha piso, era chão mesmo, batido. E ela com muito medo, a minha irmã já ficou apavorada de ver ele falando daquele jeito. A minha irmã já pegou a recém-nascida, levou para o vizinho, me pegou, eu com 3 anos de idade, levou para o vizinho, pegou meu irmão de 8 anos e levou também para o vizinho. E ele chegou até a beira da cama da minha mãe, começou a chutar o pé da cama da minha mãe. E a minha mãe dizia para ele: para, Antônio, para, eu não posso fazer a comida para você. E ele começou ali a dar chute na cama, e como o pé da cama era enfincado no chão, a cama começou a balançar e a minha mãe caiu no chão. Quando a minha mãe caiu no chão, ele começou a dar chute na minha mãe, nós só escutávamos os gritos dela. Eu tinha 3 anos de idade, mas está tudo gravado no meu subconsciente. Ela gritava: ui, ai, ui, ai. Nunca saiu do meu subconsciente os gritos da minha mãe. Aquele gritinho, sabe? Sentindo aquela dor, mas não querendo passar para os filhos não estar ouvindo. E ele bateu na minha mãe ali e saiu com as peãozadas de dentro da nossa casinha, do nosso barraco, e foi embora. E a minha irmã correu lá para socorrer, que a minha irmã era Deus no céu e minha mãe na terra para a minha irmã. Como a minha irmã amava a minha mãe.
Minha mãe lavadeira de roupa, puxava água no poço, escovava as roupas com aquele sabuco, porque não tinha escova, passava as roupas com ferro de brasa para poder dar a comida para os filhos, para não ver os filhos morrer e perecer de fome. Porque o dinheiro que o meu pai ganhava era só para a bebida. Só para a bebida. Mas a minha mãe, ela era uma guerreira. Uma mulher que amava os filhos e que vivia para os filhos. Quando a minha irmã chegou ali no quarto, a minha irmã viu a minha mãe, aquela cena terrível, minha mãe caída de bruço, cheia de sangue. E a minha irmã virou a minha mãe, viu que ela não estava respirando, correu no vizinho, arrumou um jipe, aquele jipe antigo, pediu para o vizinho levar ela em um lugar que era como se fosse um hospital, mas era uma farmácia. E ali, o dono daquela farmácia, que era tipo um hospital, que ele era igual um médico, mas não era médico, era um farmacêutico, entendido, colocou os aparelhos da minha mãe e disse para a minha irmã: eu sinto muito, mas ela teve hemorragia interna e morreu. Eu quero dizer para vocês, grupo de louvor e adoração, que naquele momento o meu porto seguro tinha morrido. A partir do momento que a minha mãe se desligou desta terra, começou o sofrimento na minha vida e a peregrinação ao caminho do inferno. Naquela época não tinha justiça, não tinha lei. Meu pai não foi preso. Ele deu a minha irmã recém-nascida para uma família rica lá no estado de Goiás. Deu meu irmão de 8 anos. A minha irmã com 18 anos tentou suicídio, caiu de cabeça para baixo dentro de um poço. Xaramassurianda labastu que managia xedecova. E ele olhou para mim e disse para mim assim: você eu não vou dar para ninguém, porque você parece muito comigo. Vendeu o barraquinho que nós tínhamos no estado de Goiás, colocou a minha roupa e a roupa dele, que eram uns trapinhos, dentro daquele saco, e viramos mendigo. Andarilhos, como esses andarilhos, quando vocês estão viajando, vocês vê de uma cidade para outra, no meio das estradas, cabeludos, sujos, mal cheirosos, e que muitas pessoas têm medo, porque pensa que é um bandido, pensa que é um malfeitor. E nós andávamos de uma cidade para outra, de Catalão a São Simão, de São Simão a Paranaiguara, de Paranaiguara a Caçu, a Brasília. Nós já chegamos até em Brasília, dias e dias e dias, pegando carona, a pé, mendigando, em Goiânia. Dormia nas ruas. Quantas vezes eu acordei com os cachorros lambendo a boca do meu pai, eu com fome, uma menininha de 3, 4 anos de idade, suja, mal cheirosa, dormindo no relento, na porta de bares, nas ruas, nas avenidas, nas estradas, bebendo água de poço de lama. Quantas vezes eu dizia para o meu pai: pai, eu estou com fome. E ele não me ouvia porque estava bêbado, caído.
não se dava conta nem dele mesmo, mas eu gritava, porque era meu pai. O instinto meu era chamar ele, porque ele era o meu pai. E eu sem entender se a minha mãe estava morta ou estava viva, eu dizia: mãe, mãe, por que você não me ouve? Eu tô com fome, minha mãe. E eu não sabia que a minha mãe tinha morrido, porque o meu subconsciente, ele era de criança. Eu tinha 3 anos para 4 anos. E eu gritava, minha mãe gritava, meu pai. E eu gritava, minha irmã, ela não estava mais para me ouvir. E eu saía, quando era nas cidades, eu saía revirando as latas de lixo para achar um pedacinho de pão, para achar um ossinho de frango, de alguma coisa para me chupar, para me comer. Quantas vezes, igreja, grupo, louvor e adoração, eu revirei as latas de lixo e achei aqueles ossos, aqueles pão pregado em papel higiênico, em fezes. E a fome era tão doída, a fome era tão triste, que eu comia daquele jeito para saciar a dor da fome. Você não sabe o que é a dor da fome. Vocês não sabem o que é a dor de um frio. Vocês não sabem o que é a dor de ver um pai ébrio caído. Vocês não sabem o que é a dor de ver um pai matando a sua própria mãe, você, indefesa, tão pequenininha, sem poder fazer nada da tua vida. Mas eu quero dizer, grupo de louvor e adoração, que Deus já tinha um plano na minha vida. Deus já me contemplava dos altos céus. Alabassude cantarabaxericovanaias. E eu vivia andando, perambulando pelas ruas. Nunca tomava um banho, nunca trocava aquela roupa. O cabelo sempre foi um cabelo muito bonito, mas deu tanto piolho na minha cabeça. E aqueles piolhos começaram a comer a minha cabeça. E começou a dar ferida. Aquelas feridas começaram a blastrar sobre meu cabelo e a minha cabeça. E eu sentia agulhadas na minha cabeça, perfurando a minha cabeça. E eu não sabia o que era. Uma criança de 3, 4 anos não sabia. Nem naquela época eu não sabia o que estava acontecendo. Uma certa mulher viu eu gritando, abaixadinha, com a mão na cabeça, e eu fedia muito. Ninguém conseguia chegar perto de mim. Essa mulher se compadeceu de mim e pediu para ver a minha cabeça. E quando essa mulher pediu para ver a minha cabeça, que ela abriu o cabelo, estava fervendo de bicho. Os bichos estavam me comendo viva. Ouvintes deste grupo de louvor e adoração, os bichos estavam me devorando viva. Tem gente nesse mundo que quer ser tanta coisa, mas olha, nós não podemos ser muito, nós não é nada, nós é pó e cinza. E naquele momento ela me levou para o médico, os médicos raparam a minha cabeça, tinha vários buracos de bichos na minha cabeça. E o médico ali foi tirando daqueles bichos, deu um copo de bicho, tinha bicho enorme. Ele falou, eu não sei como essa garotinha está viva, esses bichos já era para estar comendo o cérebro dela. Oh, Rimalaia, Suriei, decanto, mas quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem obra em nossas vidas, oh, decanto, Ramanagassúria, Deus, Ele nos dá livramento e nos protege, passemos pelo vale da sombra da morte, Managassúria, mas mal nenhum acontece, porque Ele está conosco. Remanaia, Suricanto. E ali eu tomei alguns remédios
E voltei para as ruas de novo. Hoje meu pai pegava e me dava eu para alguém. Aquela pessoa me cuidava, dava banho, trocava de roupa no outro dia. Ele sarava a cachaça e vinha e dizia: ei, seus traficantes de menor, vocês roubaram a minha filha, tomaram posse da minha filha. Eu vou denunciar. A pessoa ficava com medo e me entregava de novo para o meu pai. E eu ali naquele sofrimento, naquela lacuna, naquela dor, naquele abandono, naquela tristeza, vivendo onde o vento mandava, eu ia jogada como uma folha ao vento. Oh, aleluia. Remanagassu, não tem como eu não chorar. Não tem como eu não me emocionar diante do meu testemunho, porque ele é real, ele é verídico e ele também é verdadeiro. Esse testemunho abalou muitas cidades já no Brasil, por onde eu passo pregando a palavra do Senhor. Esse testemunho já fez com que pastores se levantasse dentro de um grande congresso a qual preguei a palavra do Senhor, e viesse ao meu encontro e batesse nas minhas costas e disse para mim: missionária, eu confesso, eu quero aceitar Jesus de novo. Queremos mulheres com bagagem como a senhora para administrar a palavra de Deus. Manaramanagyasu, alayande, kondaramanagashay. E eu andando de uma cidade para outra, naquele sofrimento, naquela tristeza, naquela lacuna, sem saber direito o que estava acontecendo em minha vida, porque o meu subconsciente não captava tudo ao mesmo tempo. Eu era criança. Eu sentia tudo aquilo, mas eu não tinha aquele sentimento de adulto, de entender tudo ao mesmo tempo. E um certo dia, eu acordei com um peso muito forte sobre mim, me sufocada. O meu próprio pai, um homem de 2 metros de altura, um homem muito grande, me estrupando. Eu com 3, 4 anos de idade. Aquele homem me estrupando. Eu gritava a minha mãe, gritava a minha irmã. Ninguém me ouvia naquela escuridão, na beira daquela estrada. Eu nunca esqueci. Aquele homem me estrupando. E ele me estrupou e eu sofri muito, eu gritei muito. Mas ninguém me ouvia. Ninguém ouviu o meu choro. Ei, você que tem uma mãe, ouve a tua mãe, dê valor nela. Você que tem um pai que te ama, filho, dê valor. Ei, você que tem sua família, se apegue com Deus. E pede para Deus cuidar da sua família, porque eu não tive a alegria de ter uma família. Eu não tive. A minha mãe foi tirada de mim, eu ainda muito pequena. E eu não tive um pai amoroso. E nem fui criada com os meus irmãos. Mas você valoriza o teu irmão, viu? Quantas vezes eu gritava pela minha irmã, pelo meu irmão. Mas eles não estavam perto de mim, porque o destino arrancaram eles de perto de mim. E eu fiquei sozinha neste mundo, vagando, alabaçúria. Mas você valoriza a tua família, viu? Não deixa a tua família por nada, nem não deixa a tua esposa. Valoriza a tua esposa, valoriza os teus filhos, valoriza a tua casa, valoriza o bem que Deus tem te dado, viu? Porque eu não tinha. Eu não tive. Eu não tive infância, eu não tive adolescência, eu não tive mocidade. Valorize cada área da tua vida, cada etapa, diz o Senhor para ti, de calabaçúria. E ali, o meu ovário, o meu útero, saiu para fora. E eu fiquei desacordada.
E ele me carregou no colo até uma cidade. E chegando naquela cidade, ele me deixou deitada em uma praça e sumiu para beber. E quando as pessoas se deparou que ele tinha uma criança que estava com o útero tudo para fora, naquelas condições, as formigas já estavam comendo as minhas tripas, já estavam comendo, me devorando viva. E eles me levaram para o hospital me encaminhou imediatamente para Itumbiara. E lá em Itumbiara, a junta médica me operou, fiquei 3 meses naquele hospital, entre a vida e a morte, porque o meu próprio pai me estrupou. O meu próprio pai fez aquilo comigo. Anda lá, e alabaçu, rei, me cantarai. E hoje eu adoro o nome do Senhor, eu glorifico o nome do Altíssimo, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Um dia eu estava muito triste, em uma cidade administrando a palavra, e eu sentia muita carência por não ter parente, não ter ninguém. E Deus tomou uma irmã e disse na boca daquela irmã: nunca tinha me visto uma cidade estranha, e disse para mim: minha filha, eis que eu contemplo o teu sofrimento desde a tua infância. Contempla, filha, olha para o mar, contempla quantos grãozinhos de areia tem em uma praia. Assim são seus irmãos sobre a face desta terra. E tu não é órfã de pai, porque eu sou o teu pai. Então tu tem muitos irmãos e um pai zeloso de boas obras que vela por ti nesta terra. Xarabaçu, candarai. Aquilo alegrou a minha alma. E eu preguei naquela noite como nunca, e muitas vidas se romperão aos pés do Senhor. E nunca mais eu me entristeci como eu me entristecia diante de Deus, porque eu sei que eu não sou órfã de pai. Deus, Ele é o meu pai. Ele é o meu refúgio e Ele também é a minha fortaleza e o meu socorro. E quando ali procuraram o meu pai, que levou meu pai até aquele hospital, quando foi para me dar alta, eu não queria de jeito nenhum voltar com meu pai para as ruas. Mas eu não tinha uma família, eu não tinha ninguém. E o meu pai me pegou daquele hospital e me levou novamente para as ruas. E eu comecei a viver nas ruas. Aí não é só meu pai que me estrupava. Eu acordava, já estava crescendo, né, já de 4 para 5 aninhos. Eu acordava aqueles mendigos de rua me estrupando. E eu gritava meu pai para me socorrer, meu pai bêbado. O meu pai dava eu para alguns mendigos, para alguns homens. Para aqueles homens dar dinheiro para ele beber cachaça. E eu era trocada por garrafas de pinga, por alguns dinheiros, por carteira de cigarro para o meu pai satisfazer o teu vício. E eu fui crescendo uma menina amarga, uma menina triste, uma menina amargurada, cheio de ódio, de rancor, candarai. Eu não sabia o que era amor, o que era ternura, o que era afeto, xarabassúria. Oh, andarai, andassude, candalamanai, andecova. Mas o Senhor, meu Deus, aleluia, Ele tem as suas formas de trabalhar e agir. Quantas e quantas e quantas almas, quantos e quantos são os meus filhos da fé. Hoje eu tenho os filhos, eu não sou velha, eu ainda estou na classe de mulher de 30 e poucos anos.
Eu tenho filhos da fé que é pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, dirigentes de ciclo de oração, líderes de mocidade, pastor presidente de campo, filhos que eu ganhei na decorrer da caminhada na presença do Senhor. Olha como valeu o que eu passei lá no passado, porque hoje eu ganho almas através do meu testemunho por onde passo. As almas se rendem aos pés do Senhor em lágrima e permanece na presença do Senhor. A irmã Maria Neide, que está aqui no grupo, que é a minha irmã, eu ganhei ela para Jesus. Ela conhece a minha vida, porque ela mora aqui perto de mim. E outra hora eu estarei gravando outro pedaço do meu testemunho, porque é muito extenso. Amém, grupo? O Senhor vai se sucedendo assim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.